profeta Jeremias, capítulo 29. Versículo de número 11. Quantos encontraram podem dizer amém? Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu vou repetir. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Agora diga assim: eu tenho um futuro. Eu tenho uma esperança. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus tem planos acerca de nós. Deus tem planos acerca de nós. E Ele declara que os planos que Ele tem acerca de nós é para nos assegurar um futuro e uma esperança. Tem um outro texto que ele diz assim: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. É muito extraordinário saber, ter em mente que o Senhor, Criador dos céus e da terra, pensa em nós, projetou nossa vida. E o incrível é que este projeto e estes planos que Ele tem acerca de nós são planos maravilhosos e são planos extraordinários. Só 3 pessoas receberam, então que elas recebam. Deus não é Deus do fracasso. O fracasso é o resultado do desalinhamento com o plano e a vontade de Deus. Mas Deus não te projetou para a derrota e para o fracasso. Embora no ambiente cristão não se goste muito da palavra sucesso, porque de algum modo nós entendemos que esta é uma palavra mundana. Eu gostaria de repetir a palavra sucesso, fazendo você entender que mundano é o coração que não reconhece Deus quando alcança o sucesso naquilo que empreende, mas o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é o sucesso. Sucesso no sentido de sermos bem-sucedidos, de alcançarmos resultados naquilo que nós empreendemos, naquilo que nós planejamos. E é extraordinário lembrar e pensar que, à luz da visão divina, toda pessoa pode alcançar um nível de realização pessoal e está bem. Para isto, é preciso se submeter aos princípios espirituais que regem
a vida daqueles que servem a Deus. Quando Moisés morreu, Deuteronômio capítulo 30, 31, e o Senhor nomeia a Josué, filho de Num, que era servidor de Moisés, para sucedê-lo. O Senhor aparece a Josué no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, versículo 7 e versículo 8. E o Senhor dá a Josué algumas orientações, e entre estas orientações o Senhor diz: medita na minha lei de dia e de noite. E o Senhor diz a Josué: não se aparte da tua boca as palavras do livro desta lei. Tenha o cuidado de não se desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda, para não fazer tropeçar o teu caminho. É muito interessante que o Senhor não diz a Josué: seja igual a Moisés. O Senhor não diz a Josué: imite a Moisés. O Senhor diz a Josué: siga os princípios que Moisés seguiu. Quais? 3 princípios fundamentais o Senhor compartilha com Josué. O primeiro está no falar: não se aparte da tua boca as palavras do livro desta lei. Segredo para você ser bem sucedido, Josué, é: vigia as tuas palavras, e quando você precisar falar, fale coisas que estão no livro desta lei. O segundo segredo para você ser bem sucedido na sua liderança, Josué, é você estudar o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. E o terceiro segredo que o Senhor dá a Josué é: viva segundo os princípios desta lei. Tenha o cuidado de não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é o propósito do Senhor em dar a Josué estas orientações? Ele mesmo diz: para que sejas bem sucedido no teu caminhar. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, e eu tenho muita coisa para compartilhar e pouco tempo, então eu serei bastante objetivo. 7 segredos da realização pessoal. Como eu faço para ser bem sucedido no meu caminhar? Quais os segredos para alcançar êxito na minha trajetória? E isso não se aferra apenas à vida espiritual, mas em todo o teu caminho. Diga comigo: todo o meu caminho. Deixa eu compartilhar com os irmãos algumas coisas que são princípios básicos de vida. E o primeiro deles é humildade. Diga comigo: humildade. O sábio Salomão, em Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 33, diz que a soberba precede a queda, mas adiante da honra vai a humildade. Em Provérbios capítulo 22, versículo 4, Salomão diz que o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios capítulo 29, versículo de número 23,
O sábio diz que a soberba do homem o derrubará, mas o humilde de espírito será elevado. Jesus diz assim: bem-aventurados. Traduzimos bem-aventurado por mais do que feliz, mas não tem muita relação de uma coisa com a outra. A palavra bem-aventurado literalmente é altamente honrado. Aquele que foi elevado. E aí Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles serão exaltados. Em Lucas capítulo 14, versículo 11, Jesus diz que o humilhado será exaltado e o exaltado será humilhado. Não precisa ter pressa, não precisa se afobar, é um princípio espiritual e ele se aplica a todos. Apenas aguarde e caminhe em humildade. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz que uma das virtudes que devem guiar a nossa vida é a humildade, e ele chega dizendo: considerando o outro superior a você mesmo. Paulo não está estimulando o complexo de inferioridade, ele está ensinando o princípio de autoridade. Ele está dizendo que eu devo viver a prática da humildade. E ele diz assim: de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento que houve também em Cristo Jesus? A que sentimento Paulo está se referindo? A humildade. É só ler o texto e o contexto. E em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Primeiro segredo da vida e da realização pessoal é humildade. O apóstolo Tiago, escrevendo no capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem dentre vós se considera sábio e entendido, mostre a sua sabedoria e o seu entendimento com um procedimento manso e humilde. É incrível porque os homens, quando adquirem sabedoria terrena, naturalmente se tornam snobs, vangloriosos. Algumas pessoas sobem no altar e eles sentem a necessidade de, no púlpito, fazer uma leitura do seu currículo. Porque a alma humana, distanciada de Deus e apegada a si mesmo, é vaidosa. E ela sente a necessidade de aplausos e de continência. E uma boa maneira de arrancar aplausos e continência é apresentando o meu currículo. Mas aí vem Tiago e diz: se você é sábio e se você é entendido, mostre a sua sabedoria num procedimento manso e humilde. O que Tiago está dizendo é: sabedoria não é discorrer sobre tudo. Sabedoria é esboçar mansidão em tudo. Agora, o que é humildade? Algumas pessoas pensam que humildade é falta de posição ou de posicionamento. Algumas pessoas pensam que humildade é desleixo, complexo de inferioridade, frustração. Não confunda. Uma pessoa não é humilde porque chegou aqui mal zelada.
e sem condição de levantar a cabeça, nem para olhar para si mesmo. Ela pode até ser humilhada, mas não significa que é humilde, porque tem gente que foi humilhada, mas nem assim se torna humilde. Humilhação é uma condição, humildade é uma virtude. Você está me entendendo? Diga amém. Humildade se diz daquele ou daquela que reage sem soberba e sem arrogância. Humildade é a virtude daquele que se reconhece nulo, indigno, não merecedor da misericórdia de Deus. Humildade é a condição daquele ou daquela que admite os seus erros e se prontifica a corrigi-los. Alguém que age ou reage com modéstia e desprovido de orgulho. Conheço doutores humildes e analfabetos soberbos. O inverso também é verdadeiro. Conheço ricos, humildes e pobres, arrogantes. Porque humildade não é uma condição social. Humildade é uma virtude do caráter. E nada nos torna tão parecidos com Jesus quanto a humildade. Se você quer alcançar a realização pessoal, abra mão da vanglória, da exaltação, deixa de ser esnobe, crítico, olhar para as pessoas de cima para baixo e comece a reconhecer, tempo integral, que não importa o degrau que você subiu, alguém precisou te ajudar a chegar lá. Humildade é reconhecer que você não chegou sozinho. Estou falando do primeiro segredo da realização pessoal e quero agilizar. Mas deixa eu te falar algumas características, alguns traços de uma pessoa humilde. Por exemplo, reconhece as suas limitações. Uma pessoa humilde sabe que há limites que lhe foram estabelecidos e ele não tem dificuldade de reconhecer as suas limitações, porque quando você reconhece as suas limitações, você tem mais chances de superá-las. Segunda característica de uma pessoa humilde, reconhece as suas culpas. Uma pessoa que tem a virtude da humildade admite o erro e se prontifica a ajustar as coisas. Não fica encontrando culpados, responsáveis pelos seus fracassos. Buscar um culpado para o teu fracasso é um fracasso maior do que o próprio fracasso. Porque quando você busca culpado, você não assume a sua responsabilidade. Terceira característica de uma pessoa humilde, gratidão pelo que tem. A primeira, reconhece as suas limitações. A segunda, reconhece as suas culpas. A terceira, é grata pelo que tem. Uma pessoa humilde não reclama do que não tem, agradece pelo que tem. Bartimeu era cego, mas o texto diz assim, ouvindo que era Jesus que passava, ele diz, eu sou cego, mas não sou surdo, vou colocar em funcionamento aquilo que eu tenho. Você tem deficiências, você tem dificuldades, há coisas que você não alcançou ainda, não pare
pare de produzir porque você não alcançou. Utilize aquilo que você tem em função da responsabilidade que Deus te confiou. Tem alguém aqui? Quarta característica de uma pessoa humilde: não tem medo de errar. Presta atenção. Deixar de tomar a decisão certa com medo de errar vai te bloquear na hora de enfrentar novos desafios. Ninguém aprendeu a pedalar bicicleta sem cair. Ninguém aprendeu a caminhar sem cair. Quando você estava aprendendo a dirigir, você deixou o carro apagar, desligar, morrer, como a gente chamava antigamente. Todo viajante de primeira viagem numa moto queimou a perna. E se era uma CG queimou a perna de muita gente. Porque há experiências na vida que fazem parte do processo de aprendizado. O princípio dos erros e acertos é que te levam à excelência. Você só não pode se tornar cativo dos erros. Estou falando de 7 segredos da realização pessoal. E o primeiro é humildade. Baixar a cabeça, baixar a cabeça não é viver cabisbaixo, acabrunhado, morto. Baixar a cabeça é admitir a limitação, admitir a culpa, aceitar a possibilidade de errar, mas não ficar estagnado no tempo. Quinta característica de uma pessoa humilde: evita se colocar em posição melhor do que os outros. É incrível que tem gente que banca o humilde, mas está sempre julgando o outro, medindo o outro, rechaçando o outro. Uma pessoa humilde não se sente mais importante, mais santo, mais espiritual. Isso é falta de humildade. Tem alguém do seu lado? Se tiver alguém do seu lado, pergunta para ele assim: você é humilde? Presta atenção. Uma pessoa humilde não sabe que é humilde. Vou repetir. Uma pessoa humilde não sabe que é humilde. No dia que você descobre a sua humildade, você acabou de revelar a sua exaltação. Humildade é uma virtude voluntária, espontânea, aprendida ou repetida, refletida de Cristo Jesus. Uma outra característica de uma pessoa humilde é reconhecer aqueles que lhe ajudaram a chegar no lugar onde ela está hoje. Aprende uma lição: ninguém chega ao lugar do êxito, da realização pessoal, sozinho. Ninguém realiza nada sozinho. Você sabe quantas pessoas estão trabalhando para que este culto aconteça? O pastor não é a única peça do funcionamento deste culto. O resultado deste culto, ao final da reunião, não será mérito do pregador. Tem uma multidão trabalhando em torno. Tem uma multidão trabalhando nos bastidores, atrás do púlpito, nas bases, nas câmeras, nas portas, na organização. Então, aprende a reconhecer a tua equipe, os teus colaboradores.
Aqueles que te deram a primeira chance, que te valorizaram, que te ajudaram a chegar onde você está, que te deram uma oportunidade na vida, porque humildade é valorizar quem te impulsionou para avançar. Uma pessoa humilde elogia. Sua esposa está do seu lado, irmão? Se tiver, olha para ela e faz assim: me elogie, viu? A minha avó dizia, um dia eu falei com a minha avó assim: ô vó, ela já dorme no Senhor, a minha avó paterna. A senhora tem um neto bonito, não tem não, vó? Ela fez assim: quem gaba o toco é a coruja. Ela tinha uma dificuldade de dizer que o neto, isso não era só para mim não, tinha dificuldade de elogiar os netos. A minha mãe, se eu disser assim: mãe, fala a verdade, seu filho mais velho é bonito, não? Ela fala assim: toda a glória é de Deus, né? Mas gente, eu não estou falando para a senhora roubar a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque no ambiente da igreja nós temos dificuldade de elogiar. Nós temos a sensação que quando elogiamos o irmão, Deus deixa de ser glorificado. Um dia um irmão fez a oferta de um objeto aqui para a igreja, e era um objeto que nós estávamos precisando muito. E eu falei com ele: vou fazer menção no culto de gratidão. Ele disse: não faça, pastor, porque eu não quero que Deus deixe de ser glorificado por minha causa. Eu disse: querido, deixa eu te explicar. Se Deus deixar de ser glorificado porque eu fiz menção de você, que glória fraca é esta? Quando eu elogio o irmão, Deus não deixa de ser glorificado. O problema não é elogiar, o problema é o elogiado deixar de reconhecer que o Senhor lhe propiciou fazer aquilo. Mas você pode elogiar, irmão. Olha, o louvor hoje foi lindo. Olha, irmão, aquele detalhe que você fez no teclado foi extraordinário. Pastor, Deus lhe usou para falar comigo. Meu irmão, aquele conselho que você me deu salvou o meu casamento. Uma pessoa humilde não tem problema de elogiar. Eu já fui convidado para pregar num lugar que, quando eu estava indo do hotel para a igreja, a pessoa que me conduziu disse assim: vou lhe dar uma dica. Diga: não pregue bem hoje. Mas como assim? Se você pregar bem, você não volta nunca mais. Mas não entendi. Nas outras igrejas, se eu pregar mal, eu não volto. Não, mas aqui ninguém pode pregar melhor do que... Eu disse: irmão, vai empenar. Vai ficar ruim de eu voltar, porque eu nem estava pretendendo pregar bem, porque eu não tenho essa ânsia. Eu chego aqui e espero o Espírito Santo fazer alguma coisa. Mas falei com ele: mas hoje eu vou me esforçar. Eu fiquei 10 anos sem voltar a pregar naquela igreja. 10 anos. Depois voltei a pregar com relativa regularidade. Gente, a gente não pode ser doente ao nível de ter dificuldade de admitir quando Deus usou o outro, quando Deus favoreceu o outro, quando Deus abençoou o outro. Aprenda a elogiar, a valorizar, a reconhecer. Estou avançando, já vou para o segundo segredo. Uma pessoa humilde não se compara. Irmão, as irmãs me perdoem, por favor, em nome de Jesus. É incrível como as mulheres têm o hábito de olhar uma para a outra e passar a fita métrica. É incrível. É tão incrível que quando você chega para fazer uma visita, o marido não, o marido vai entrando com você, está nem aí para casa se tiver com o sofá das pernas para cima.
A mulher faz assim: não repare a bagunça. Ela está dizendo isso porque se fosse ela entrando, ela estaria reparando. Uma mulher passa da sala para a cozinha numa casa e num raio de visão ela descobriu a cor de cada almofada, que a almofada não está combinando com o carpete e que o centro de sala é grande demais para aquela sala. É incrível isso. O homem se bate no centro da sala e não descobre que se bateu porque o centro está grande demais. Ele sempre admite que é ele que não prestou atenção. Mas deixa eu te falar uma coisa, voltando agora. Esse é um defeito triste que homens e mulheres tendem a cultivar, o defeito da comparação. Para se sentir maior ou para se sentir menor do que o outro. Isso é exaltação. E quando, pastor, eu me comparo com o outro, mas eu nunca me sinto maior. Eu sempre me sinto mais incapaz, mais impotente, mais fraco, mais feio. Aí é complexo de inferioridade, não é humildade. Humildade é não sentir a necessidade de fazer o paralelo. Porque eu sou eu, você é você, e Deus criou cada um de nós com características próprias, individuais, exclusivas. E o mais incrível é que Deus é glorificado em mim, naquilo que sou, e Deus é glorificado em você, naquilo que você é. Uma pessoa humilde evita pré-julgamentos. Irmão, para de olhar para as pessoas julgando-as. As aparências sempre poderão te surpreender. Olha para uma pessoa e diz: já sei tudo. Como sabe tudo, ô bola de cristal? Isso é pré-julgamento, isso é pecado. Isso é falta de humildade. E só para eu avançar, uma pessoa humilde ajuda a outras pessoas. Estende a mão. Dá suporte. Para que pisar em quem já está caído? Para que jogar lama em quem já pisou na fossa? Para que estraçalhar quem já está arranhado pelo cascalho? Humildade é descer do cavalo e ao ferido e untar-lhe as feridas com óleo e ainda lhe transportar para o lugar do socorro, onde ele poderá ser tratado. Então o primeiro segredo da realização pessoal é humildade. Eu já convivi com, eu vou chamar de ícones da fé cristã no mundo. E é incrível como os homens e ou mulheres mais influentes do evangelho são humildes, tranquilos, serenos, em paz. Para mim, um dos maiores teólogos que o mundo já teve, não é o Brasil, o mundo, pastor Antônio Gilberto. Um crânio, uma sumidade, uma raridade. Eu estava ministrando numa igreja certa feita, ele estava no púlpito, e os textos que eu citava do Antigo Testamento, ele anotava na prancheta, em hebraico. E os textos que eu citava do Novo Testamento, ele anotava na prancheta, em grego. E eu comecei a ver a prancheta dele, e eu comecei a dizer para mim: o que é que eu estou fazendo aqui? Pregando para ele sentado. Numa outra ocasião, eu estava em Recife numa escola bíblica, e quando eu desci para o café da manhã, no hotel, eu vi o pastor Antônio Gilberto sentado em outra mesa, ele estava ministrando em outro evento, e eu não
tive coragem de me aproximar da mesa dele para falar com ele, porque eu imaginei que seria inconveniente, inoportuno. Eu sempre o vi como uma autoridade em Bíblia, então eu não fui lá importuná-lo. Me servi e assentei à minha mesa. Quando eu estava comendo, ele se aproximou da minha mesa e fez: irmão Josué, eu vim lhe convidar para se assentar na mesa comigo e a minha esposa. Uma pessoa humilde não sente necessidade de se sentir maior. Aí está o segredo da realização pessoal. Uma dica simples: serra o salto do tamanco. Correr de tamanco pode romper a rótula do joelho. Baixa. Segundo, tem alguém aí na igreja? Acho que eu vou cantar um louvor para ver se vocês ficam assim mais. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do grande oleiro. Vamos lá. Segundo segredo da realização pessoal: fé. Diga comigo: fé. Fé, não como algo místico. Fé como algo prático. Tiago diz assim: quem quiser sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Peça, porém, com fé. É interessante que no vocabulário, na gramática de Tiago, fé não é conhecimento intelectual. Você não carrega sua mente de conceitos e baseado nos conceitos você diz: creio. Para Tiago, fé também não é algo emocional. Eu vou me alimentar agora de pensamento positivo. Algumas pessoas ainda fazem assim, ó. Agora eu creio. Isso não é fé. Fé na Bíblia é um princípio ativo. Fé na Bíblia é um instrumento espiritual que te leva a agir na direção daquilo que você crê. Fé que não te move não é fé, é pensamento positivo. A fé te move. A fé te liberta. A fé não te permite ser escravo do momento e da circunstância. Pode-se até pensar que te aprisionou, mas a fé te mantém livre. Ninguém alcança o alvo sem fé. E presta atenção, Deus é fiel. E Deus gosta quando nós cremos nele. Vou repetir, Deus gosta quando nós cremos nele. Se o irmão ler Romanos capítulo 4, versículo 16 até o versículo 20, você vai ver quando Paulo discorre sobre a fé de Abraão. E ele diz que Abraão creu. Olha que paradoxo extraordinário. Creu contra a esperança. Porque os membros do seu corpo já estavam amortecidos quando o Senhor lhe disse: tu terás um filho. E o texto diz assim: e Abraão creu. E a Bíblia diz que quando Abraão creu, isto lhe foi imputado por justiça. É como se o fato de Abraão crer, o termo é esse, quem dirige caminhonete vai entender.
as caminhonetes antigamente não tinham controle de tração, de estabilidade. Então era muito comum a caminhonete rodopiar nas pistas. O que o motorista fazia? Colocava saco de cimento, de areia, para fazer uma viagem e diminuir o risco de rodopiar na pista. Quando Paulo diz que quando Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, é uma forma de dizer que Deus colocou peso para dar estabilidade, para dar firmeza. Jeová chancelou, carimbou, garantiu e disse: Abraão, você creu, já que você creu, eu vou te dar mais do que um filho, eu vou te dar multidões, eu vou te dar nações. Então, em nome de Jesus, creia. Quando você crê no que Deus te prometeu, quando você não crê, quando você não tem fé para crer no que Deus te prometeu, Ele vai te dar exatamente o que te prometeu. Não pela tua fé, mas porque Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Vou repetir. Quando você não acredita na promessa que Deus te fez, Ele vai te dar exatamente aquilo que Ele te prometeu. Não por você, mas porque Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Mas quando você crer naquilo que Deus te prometeu, Ele vai te dar mais do que te prometeu, porque você creu nele. Aleluia! Se tiver alguém do seu lado, provoca e diz para ele assim: coloque a fé em ação. Coloque a fé em ação. Primeiro segredo da realização pessoal: humildade. Segundo segredo da realização pessoal: fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro, você está aí? Diga amém. Eu quero mexer com você. Não é que eu quero mexer com você espiritualmente. Quem mexe com você espiritualmente é o Senhor. Eu quero provocar a sua mente. Eu quero lhe inquietar. Se precisar lhe fustigar hoje à noite, eu desejo. Desde que isso sirva para te mover, para te tirar do lugar, para te fazer andar, se mexer. Terceiro segredo da realização pessoal: planejamento. Diga comigo: planejamento. Eu disse aqui essa semana, Deus é Deus de planejamento. Olha o texto que nós lemos: eu bem sei os planos que tenho acerca de vós. O escritor da epístola aos Hebreus diz que o nosso Deus é arquiteto e construtor. Por que antes de ser construtor, ele é arquiteto? Porque primeiro ele planeja, depois ele executa. Jó, capítulo 22, versículo 28, diz assim: em determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teu caminho. Algumas pessoas têm o hábito de culpar Deus por não alcançar seus êxitos, ou então culpa a esposa: minha mulher me atrapalha, vive jogando maldição contra mim. É meu marido, pastor, que é um fardo, é uma cruz. Presta atenção, ou dormente. Quem não se dá ao trabalho de planejar, se dará ao trabalho de limpar os escombros. Tem muita gente que vive a vida aí do jeito que dá. Elas não planejam nada, compram o que mandam, falam o que mandam. Precisa estar na moda, porque a moda são os ditames do mundo. Elas não têm padrão, referência, não sabem quem são levadas pelo vento, não tem alvo, não tem meta, não tem história, não tem trajetória, não sabem onde pretendem chegar. Estão cantando a velha
música do pagodinho, deixa a vida me levar. Vida, leva eu. Ei, na canção dá até para dançar, mas na vida essa dança não te serve. Você não pode viver deixando a vida te levar. Qual é o seu plano? Qual é o seu propósito de vida? Sem planejamento não há realização. Determinando tu algum negócio, é preciso planejar. O que você pretende realizar? Deixa eu fazer 3 perguntas, que eu acho que essas 3 perguntas você poderia fazer para si mesmo. O que eu pretendo ser daqui a 5 anos? Você já pensou nisso? Onde eu pretendo estar daqui a 5 anos? O que eu pretendo ter daqui a 5 anos? Qual é o seu plano? Olha nos meus olhos incrédulos e diz assim: Deus proverá. Não, seja mais espiritual um pouquinho e diga assim: o futuro a Deus pertence. Quem te disse que planejar tira o poder de Deus? Quem te disse que planejar anula a soberania de Deus? Quem te disse que planejar impede Deus trabalhar na sua vida? Dos homens são os planos, mas a resposta certa vem de Deus. Olha para mim, por favor. Vamos fazer exegese do texto. Dos homens são o quê? Os planos, mas de Deus vem o quê? A resposta certa, presta atenção. A resposta certa só vem para quem fez plano. Não fica esperando resposta se você não apresentou ao Senhor um plano. Lucas capítulo 14, Jesus diz: quem é o homem que antes de construir uma torre não pede um projeto, planeja a sua obra, analisa o seu caixa para ver se tem como construí-la, a fim de não começar a obra e parar no meio do caminho por falta de dinheiro, e os seus inimigos passarão e dirão: começou e não conseguiu terminar. No mesmo texto, Jesus diz: quem é o rei que indo para uma batalha não passa o seu exército em revista para ver se tem condição de vencer aquela guerra, e não tendo, manda mensagens de paz para o seu inimigo? Jesus está falando de planejamento. Organizar para alcançar. Às vezes a gente fica olhando as pessoas que chegaram na posição que estão, aquelas que nós admiramos. Que maravilha, ai, se um dia eu chegasse lá. Eu conversei outro dia com uma moça, e eu estava assim, cheio de esperança paternal. Vou ajudar essa menina a acordar para a vida. Me sentindo minha filha, o que você pretende ser? Médica. Maravilha, que maravilha. Admiro. Tá, você está em que ano? Não estou estudando. Por que você não está estudando? Por causa da pandemia. Você não estudou esse ano. Não, eu tenho 5 anos sem estudar. Então a pandemia não tem 5 anos. Por que você não está estudando? É porque aí começou o argumentozinho meia boca. Falei, vamos fazer um negócio? Você sabia que existe possibilidade de você acelerar o processo do seu ensino, da sua formação no ensino médio, fundamental e médio, para você avançar para um cursinho, um vestibular, ir para uma faculdade? Você sabia que você consegue começar hoje uma universidade no modo online, já que o presencial não está funcionando, e você está: eu não acredito em cursos online, então faz presencial.
Eu não dou conta disso, gente. Atendi um menino um dia desse, cheio de nó pela cabeça. Meu filho, o que você quer? Ah, pastor, eu planejo. Ele foi na China, deu um nó no primeiro-ministro da China e voltou. O camarada fez a primeira viagem espacial, sentado comigo. Quando ele terminou de falar, eu falei, não, para. Eu não quero saber o que você está sonhando. Eu quero saber o que você está fazendo para que o seu sonho venha. Porque eu não acredito muito nesses negócios que a gente tem que fazer via site. Vai na porta da universidade. Tu sabe onde é o UFES? Vou te ensinar. Você sabe onde é a faculdade ali, ó? Anísio Teixeira, UNEF, Nobre, Rui Barbosa e as outras que tem faculdade aí, irmão, para todo gosto. Mas o camarada está querendo me dizer que vai fazer a primeira viagem espacial sentado na frente da televisão, assistindo Cocomelo. A maioria não sabe nem o que é isso. Só sabe o que é isso quem tem criança em casa. Toma uma providência de vida, planeja, faça alguma coisa. Dá uma sacudidela de leve aí no vizinho, fala assim, faz alguma coisa. Planejamento. Planeje algo. Saia daquela esfera do ter. Porque o mundo de mente vaga vive assim: ter, fazer, ser. O seu planejamento precisa ser o inverso: ser, fazer, ter. Antes de ter, seja. Porque o ter é circunstancial. O ser é um estado, é um padrão, é um modo de vida, mas faz um planejamento. Olha para mim e diz assim, pastor Josué. Fala aí comigo, pastor Josué. Pode falar, pastor Josué. Para. Vou parar não. O incrível é que os meninos não cantaram quase nada hoje. Eu estava com vontade deles cantarem pelo menos 6 músicas hoje. Cantaram 2h30. Foi tanto que eu estava lá, ó, despreocupado. Quando ela olhou para mim e sinalizou, eu subi, qual é o próximo passo? Então eu tenho tempo para pregar hoje. Primeiro segredo da realização pessoal, humildade. Segundo segredo da realização pessoal, qual é? Fé. Terceiro segredo da realização pessoal, qual é? Planejamento. Quarto segredo da realização pessoal, foco. Foco. O que é foco? É fitar os olhos no alvo. No meio do caminho eu posso ter barreiras e posso até precisar fazer a volta em torno da montanha, mas eu não perdi o foco. Quem já viajou de avião sabe como é extremamente ruim quando o piloto já pousando precisa subir de volta para reprogramar o pouso. Irmão, essa é a hora que você faz todos os votos do dia. Você faz voto até não dá mais. Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus. E se for no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que dá uma sensação que a subida vai acertar na antena parabólica do prédio. Ah, irmão, você faz voto na hora. O piloto sabe que quando ele vai pousando e ele precisa subir de volta, ele não desistiu do pouso. O pouso é o foco. Ele só precisa refazer toda a sua altitude, todo o seu planejamento, mas pousar é a meta. Tem gente que vive tão sem foco que se o pouso não der certo, ele joga o avião no espaço
espaço aberto. Presta atenção, mantenha o foco. Você tem uma meta, você tem uma promessa, você tem um alvo. Não se perca na viagem. Paulo diz aos Filipenses: prosseguindo para o alvo. Jesus veio para morrer na cruz. Tentaram fazê-lo rei, ele escapou. Tentaram convencê-lo a desistir de entregar a sua própria vida, ele rejeitou. Por quê? Porque ele tinha um foco, ele tinha uma meta, ele sabia a sua missão. Se você quer alcançar resultado, mantenha o foco. Vão te criticar, vão te pisar, vão te dizer que você não é capaz, vão te dizer que você não é digno, vão falar mal de você, mas mantenha o foco. Você tem uma meta. O Senhor Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Ele está dizendo, tenha o reino de Deus como seu foco. Paulo diz aos Coríntios: fiz-me de tudo para de alguma forma alcançar alguns. Porque ele reconhece que ele tem uma meta na sua vida ministerial, ele tem um alvo a alcançar. Quando nós perdemos o direcionamento, ficamos andando em círculo. Paulo diz: eu corro, 1 Coríntios 9, 26, não como indeciso, e eu combato, não como quem dá murro no ar. Ele está dizendo, eu sei por que estou correndo, eu tenho um alvo a alcançar. Eu vejo irmãos batendo cabeça, e é triste perceber que alguns batem cabeça e culpam Deus. Alguns dizem, é porque eu estou na prova. E tem coisas que não é prova. E se for prova, é porque você é daquele aluno que precisa dos 2 horários para fazer uma prova e não sai da primeira questão. Quando eu ia fazer as provas de matemática, meu grande gigante, as provas de física, meu grande titã, e eu não conseguia responder a primeira questão, eu ia para a segunda, para a terceira. Já aconteceu de eu responder todas as questões posteriores, para depois voltar para outra, dinamizando o tempo, que se eu não tenho a resposta da primeira, e não vou para as outras, o meu tempo acaba e eu não respondo nenhuma. Ei, não deu para fazer isso agora? Mantém no planejamento, executa o que dá, mas não perde a meta, não saia da rota. Há um plano de Deus para a sua vida, e Ele vai te fazer alcançar. Humildade, fé, planejamento, foco. E deixa eu te falar, quem tem foco se move, se movimenta, age. Quem tem foco se capacita. Se prepare para aquilo que você pretende alcançar. Eu estou orando, pastor, para passar no concurso público, tá? Deus abençoe. Pastor, ora por mim, que a sua oração é forte, e eu sei que Deus ouve o Senhor mais do que a mim, porque eu quero que Deus me faça passar naquele concurso federal. Está estudando, irmão? Não, estou orando. Capacitação. Oportunidade se dá para quem se preparou para ela. Quem não se prepara para as oportunidades, vê-las passando e fica olhando e dizendo, Deus não me abriu a porta. Abriu, mas você não deu um passo para entrar nela. Quem tem foco, além de se capacitar, além de se movimentar, dedica tempo àquilo que pretende realizar.
Por quê? Porque Deus vai me usar no máximo, no ponto máximo da minha preparação. Ei, olha para mim. Deus não vai te usar além do ponto para o qual você se preparou. Deus vai me usar no nível máximo da minha determinação. Deus vai me usar no nível máximo da minha disponibilidade. Dedique tempo, tome tempo, se prepare para o desafio, seja motivado, porque Deus vai te usar no nível máximo da tua motivação. Diga comigo, eu não vou morrer no deserto. Diga comigo, eu creio. Vou alcançar aquilo que está planejado para a minha vida. Agora, se tiver alguém do seu lado, fala assim com ele: Deus vai te usar na medida que você se entregar para ser usado. Quarto segredo da realização pessoal. Pode ser que eu não vá até o final. É o quinto. E se eu não for, e você fizer aqueles que eu falei, você alcança os outros por efeito natural. Qual é o primeiro? Humildade. Diga comigo, Senhor, me ensina o caminho da humildade. Qual é o segundo? Fé. Gosto daquele homem que diz assim: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Qual é o terceiro? Planejamento. Sente, rabisque, planeje. Para de fazer as coisas a zóio. Qual é o quarto? Foco. Quinto, determinação. Foco e determinação não é a mesma coisa, pastor? Não. Foco é o lugar onde você pretende chegar. Determinação é o que você está disposto a fazer para chegar. É a capacidade de atropelar-se a si mesmo. É a capacidade de enfrentar o vento e continuar caminhando. Os estudiosos dizem que o camelo, quando está no deserto e enfrenta uma tempestade de areia, não para, o camelo não para de caminhar. O que ele faz? Ele ajoelha e continua caminhando de joelhos. Por quê? Porque a tempestade de areia vem a um determinado nível acima do solo, e o camelo sabe que de joelhos ele caminha abaixo do nível da tempestade. Determinação. Quando nós aprendemos isto, nós compreendemos que a determinação abre os caminhos. O sonho que Deus te deu está dentro de você, e a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer tanto o querer como o efetuar. Faça isso sair de dentro de você. Compreenda que Deus não te vê enclausurado no hoje. Deus olha para você e Ele já enxerga o teu futuro. Você olha para uma semente e vê uma semente. Deus olha para uma semente e vê um pomar. Você olha para você e vê um sonho. Deus olha para você e vê uma realização. Eu disse aqui terça-feira passada, é por isso que as pessoas estão olhando para você dizendo: desiste, não vai dar certo, você não tem chance. E Deus está dizendo: caminha, caminha,
Porque as pessoas que estão te aconselhando estão vendo o teu presente, mas eu já conheço o teu futuro. Eu já estive lá, eu já caminhei lá na frente. Determinação é compreender que a visão de Deus a teu respeito é mais apurada do que a visão de qualquer outra pessoa sobre você. Larga de desânimo, levanta. Sacode a poeira. Discipline a sua mente. Oriente a sua vida para cumprir a missão que Deus te deu. E quando fala de missão que Deus deu, algumas pessoas pensam em missão espiritual. Eu não estou falando só de missão espiritual, eu estou falando da tua missão de vida. Em nome de Jesus Cristo, não deixe o desânimo lhe vencer. Em nome de Jesus Cristo, não deixe o barulho da multidão lhe confundir. Em nome de Jesus Cristo, não deixe a voz dos críticos te enfraquecer. Já viu a alegoria do sapo? Que estava numa corrida com os animais, e todos gritavam que ele não ia conseguir. E quando deu o apito, todo mundo partiu, e o sapo ficou parado. Ele só começou a correr quando ele viu que os outros haviam ido. Só que quando chegou na subida da ladeira, estava lamacenta, e todos escorregavam na ladeira, e o sapo apenas subia, e alguns gritavam, ele não vai conseguir, e ele apenas subia. Só depois que o sapo chegou no cume e ganhou a corrida, é que se descobriu que o sapo era surdo. Por que a crítica dos outros não lhe parou? Porque ele não estava ouvindo. Seja surdo para certas palavras, seja cego para certos textos, seja mudo para certas respostas, mas não seja um derrotado na vida, porque Deus lhe chamou para vencer. Levanta a cabeça e anda, Deus está contigo. Já estou terminando, mas eu estou terminando desejando que você saia desse culto hoje decidido a fazer alguma coisa ao seu próprio respeito, a viver um milagre. Só que preste atenção, a semente do milagre está na sua mão. Saia da depressão, em nome de Jesus Cristo. Saia da murmuração. Essa murmuração está te matando. A murmuração está te estagnando. A murmuração está te sugando. Para, levanta e anda. É incrível como tem gente na igreja que fica anos e não sai do lugar. Por quê? Porque o tempo inteiro murmurando, não assimila o que Deus está falando consigo para lhe levar além. E tem uns ciumentos que o camarada chegou na igreja agora, novo convertido, aceitou Jesus, daqui a 3 meses foi batizado. De repente o dirigente do culto, aspas, desavisado, dá oportunidade para ele fazer oração. Ele já faz oração e faz fervoroso e o poder cai. Daqui a pouco está pregando, aí o antigo faz assim: eu sou crente há não sei quantos anos e nunca subi nesse púlpito. Esse chegou ontem e já está aí. É claro, você tem não sei quantos anos enferrujando. Por quê? Porque a bacia de óleo está posta, mas você não mergulha, não vai lá. Ei, a graça não é para alguns especiais, a graça é para todos. Eu estava ouvindo uma pregação uma certa feita em São Paulo, eu era menino, 17 anos.
E eu estava no final do templo, encostado na última parede, lá no canto, encostado na parede. E o pastor pregava tão bem, o camarada era tão extraordinário na pregação. E eu pensei comigo, será que um dia eu conseguiria pregar desse jeito? Mas na hora, uma pessoa ia passando, caminhando e parou e fez assim: interessante, Deus pode usar qualquer um do jeito que está usando ele. Deus pode fazer em você, por você e através de você exatamente aquilo que você está admirando porque Ele fez em outro. Sai da zona da murmuração e entra na zona da determinação, e você vai ver que Deus vai revolucionar a sua vida. Vamos terminar? Sexto lugar, sexto segredo da realização pessoal: gestão. Gestão, gerenciamento. Não há sucesso sem comando. Não há sucesso sem liderança, sem gerenciamento. Você precisa gerenciar a sua vida. Olha para mim, você precisa gerenciar a sua geladeira. Se você é do tipo que só para de comer quando o biscoito acaba, você vai ter que aprender a ter biscoito um dia no mês e 29 dias não tê-lo, porque não tem gerenciamento. Pastor José Luiz estava me falando de uma cultura, não vou especificar, porque eu não vou poder detalhar e explicar, e eu não quero que pareça uma colocação negativa, mas é uma cultura que eles não conseguem partir, por exemplo, o frango para comer o que é necessário hoje e o restante guardar para amanhã. Eles vão comer e o que sobrar vai para o lixo. Ei, quem joga no lixo hoje o que sobrou sentirá falta amanhã quando faltar, porque não tem gestão. Gênesis 41, versículo 45 e o versículo 54 a 57, quando José assume o trono e ele se torna primeiro-ministro do Egito, olha o poder que Faraó dá a José. Faraó nomeia José governador, primeiro-ministro do Egito, e diz assim: somente quando eu estiver no trono serei maior do que tu. Ele é o maior homem do Egito. Agora que cheguei lá, gente, sou gerente, sou primeiro-ministro, agora eu sou autoridade. E agora que eu sou autoridade, vocês trabalham, que eu vou curtir a vida na rede, com água de coco, na água fresca, na sombra, vivendo na sombra fresca. Ô lerdo, posição exige disposição. Quando Deus te dá a função, Ele espera que você cumpra a missão. A Bíblia diz que quando José foi nomeado, ele subiu na carruagem e saiu por toda a terra do Egito, estabelecendo governadores para gerenciar o celeiro do rei. Você não pode querer expandir e largar de mão e não ir lá. Gerencie sua casa. Família precisa de gerenciamento. Família precisa de gerenciamento. O esposo, seguindo princípios bíblicos, gerencia o ambiente da família. A esposa gerencia o ambiente do lar e tudo que se diz respeito a ele. Os filhos, cada um devem ser ensinados a gerenciar o seu espaço.
Filhos devem ser ensinados a gerenciar sua cama. Levantou, arruma. Aí a mãe diz: para que ele tem que arrumar a cama se tem funcionária? Porque um dia ele não terá funcionária, porque ele precisa aprender a assumir responsabilidades. Porque se ele dobrar a roupa da cama, dará tempo para a funcionária fazer outras coisas que não deu tempo ontem. Estava no hotel em Londres, e eu tenho hábito, quando eu levanto, eu vou arrumar os travesseiros que eu usei, eu vou arrumar a cama onde eu deitei, vou dobrar a coberta que eu me cobri. Fato. E aí isso acontece no hotel também. Eu forro a cama do hotel. E não tem aquele forro primeiro que coloca? Quando eu vou deitar eu tiro. E não tiro bagunçado não, tá? Eu tiro um lado, faço a volta na cama, vou lá, tiro o outro lado e dobro em 3 partes ao pé da cama, durmo. Acordei, pego tudo de novo, forro novamente. Quando eu estava no hotel em Londres, a camareira chegou para mim e disse assim: eu quero lhe fazer um pedido. Diga. Eu gostaria que o senhor não arrumasse a cama. Mas por quê? Porque se o meu gerente descobrir que o hóspede pode arrumar a cama, eu deixo de ser necessária. A senhora tem razão, então eu vou deixar a cama bagunçada. Mas normalmente eu arrumo. Padrão, eu fui ensinado assim. Gerenciamento, gerenciar o seu ambiente. Fala a verdade, seu guarda-roupa está gerenciado? Eu nem lembrava que eu tinha essa roupa. Sabe aquele dia que você está mexendo nas coisas, aí cai aquele vestido, aquela calça. Mas pai, eu nem lembrava dessa calça. Amor, você sabe quem me deu essa calça? Falta de gerenciamento, falta de gestão. Irmão, seu negócio não é administrado pela fé, seu negócio é administrado pelos números. Faça gestão. Eu tenho que parar, né? Tá muito chata. O pastor veio trazer uma palavra aqui que a gente vai pocar. Não, eu não estou trazendo uma palavra para você pocar. Eu estou trazendo uma palavra para você crescer, expandir. Ninguém vai te segurar se você colocar em prática isso que eu estou compartilhando contigo. Fica de pé, por favor. Deixa eu dar o sétimo segredo para você viver a realização pessoal. Olha bem para mim. Generosidade. Nem todo rico é generoso, mas toda pessoa bem-sucedida é generosa. Generosidade não está no campo da possibilidade. Generosidade está no campo da prioridade. Eu decido ser generoso. Quando eu sou generoso, eu não tenho 1000 para dar, mas eu tenho 10. E a minha generosidade me leva a fazer aquilo que eu posso. Generosidade é uma lei espiritual. Salomão diz que a alma generosa prosperará. Generosidade é tão divino que o Senhor estabelece a generosidade na lei mosaica como mandamento. Por exemplo, quando o camarada vinha da roça, vinha da cega, terminou de fazer a colheita e ele vem com a cesta cheia, ou o cesto cheio, aquilo que caísse do cesto, ele não podia voltar para pegar. É lei. Se caiu, é porque está transbordando, tem mais do que é necessário. Deixa aí, porque vem atrás de ti o órfão, a viúva, o pobre, o viajante e o estrangeiro. E Deus permitiu cair da tua cesta para alimentar aquele que está atrás de ti. Ei, aquilo que Deus te dá de sobra não é para o lixo.
Aquilo que Deus te deu sobejando é porque alguém está pedindo a Ele uma provisão. Alguém está pedindo a Ele um milagre, e você pode ser o milagre que alguém está pedindo a Deus. Diz aí para a pessoa próxima: você pode ser o milagre. Seja generoso. Aprenda a ser generoso. E não seja generoso esperando a recompensa. Seja generoso sabendo que você já foi recompensado. Porque se Deus está te permitindo dar, é porque Ele já te recompensou, te dando. Agora, Deus é tão generoso que Ele já te deu em abundância. E quando você abençoa alguém, Deus olha para você e diz assim: o seu coração é um coração generoso. Eu vou te dar mais. Eu vou derramar sobre a sua vida. Eu vou fazer superabundar em você. Eu disse hoje para um amigo que veio me visitar, um amigo que entrou num avião em Montes Claros, veio em Feira de Santana, ficou comigo 30 minutos a 1 hora, voltou, entrou no avião e foi embora. Um avião particular. Você tem noção de quanto custa essa visita? E ele disse para mim assim: meu amigo, eu simplesmente senti desejo de vir estar contigo aqui. Eu falei com ele. Existem 2 tipos de pessoas no livro do Gênesis: um que tem poço e outro que tem rio. Pergunta para o seu vizinho: você tem poço ou rio? Você tem poço ou tem rio? Qual é a diferença? A Bíblia diz que Ismael tinha um poço, e ele aprendeu, ele se tornou flecheiro para defender o poço e não deixar que os mercadores tirassem água do seu poço, porque ele não queria compartilhar da sua água. Afinal de contas é deserto, pastor Damasceno. Isaac tinha um poço. Tomaram o poço de Isaac e ele não brigou, mudou de lugar. Lá cavou outro poço. Tomaram de novo, ele não brigou, mudou de lugar, cavou outro poço. Tomaram de novo, ele mudou de lugar. E quando chegou lá no outro lugar, ele começou a cavar o poço, a água não vinha. E o mensageiro chegou e disse: Senhor, não tem água. E Isaac começou a se preocupar, Isaac começou a se angustiar. Gênesis 26. Aí ele mandou chamar o camarada que tomou o primeiro poço dele. O camarada veio, diz a Bíblia, vou agilizar. Isaac ofereceu um banquete, fez um churrasco, deu um presente e abençoou. Vamos lá, você roubou meu poço, então eu vou fazer um churrasco com você, eu vou te dar presentes e eu quero te abençoar. E depois que abençoou, Isaac disse: agora vocês podem ir abençoados. E eles foram embora. Quando eles terminaram de sair, o empregado de Isaac chegou e disse assim: Senhor, encontramos água, e são águas vivas. Você sabe o que é água viva ali? A nascente de um rio. O que Deus estava dizendo a Isaac era o seguinte: roubaram teu poço, agora eu vou te dar um rio, que eu quero ver quem é que rouba rio. Ismael tinha um poço, Isaac tinha um rio. O que isso significa? Quem não está disposto a regar a terra do vizinho tem que se contentar com poço. Mas quem tem disposição de ser bênção na vida dos outros pode receber rio, porque a água vai jorrar e vai transbordar. Amanheceu, nada pesquei. Dá para a gente cantar essa música? Diga comigo: Senhor, eu quero a experiência de ter êxito na vida. Diga para o Senhor: eu declaro sobre a minha vida o céu aberto. Diga comigo: eu recebo esta palavra e declaro, vou colocá-la em prática. Diga comigo: Senhor, eu não me contento em ter poço, eu quero um rio. Eu quero um rio.
e diga: Senhor, eu me comprometo em ser generoso com aqueles que o Senhor me permitir ser generoso, em nome de Jesus. Estenda a sua mão em direção à sua casa, estenda a sua mão em direção ao seu negócio, estenda a sua mão em direção à sua empresa. Eu estou autorizado pelo Espírito Santo a declarar que o Senhor vai abrir os caminhos, Ele vai aplainar as trilhas, vai quebrar os ferrolhos, as cercas serão removidas do lugar e não te deterão, e as comportas serão abertas sobre ti. Na autoridade da palavra pregada, eu profetizo na sua vida portas abertas, chuva abundante, crescimento exponencial. Eu declaro na sua vida expansão, na autoridade do nome de Jesus.